A paz do Senhor, mais uma vez, meus irmãos, hoje, sábado, né? E estou gravando um pouco mais cedo, para postar mais cedo, para os irmãos terem tempo. Já é amanhã, domingo, né? A nossa lição número 5, ok? Estaremos lá na EBD, da Igreja Assembleia de Deus, em Cosmorama, ali na rua Cosmorama, número 2100. Se você não é de lá, gostaria de nos prestigiar, né? Na classe dos jovens, temos a classe dos adultos também, mas eu estarei lecionando na classe dos jovens. E se você quiser ir lá nos prestigiar, faça-nos uma visita, você será bem recebido em nome de Jesus. Então, vamos lá, lição 5, a verdade que liberta. Texto áureo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A verdade prática, o verbo divino, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Se manifesta na história mesmo, né, meus irmãos? Porque desde que Deus deu, né, para o homem, começou a dar para o homem toda a palavra dele para que a gente o conhecesse. Olha quantos milênios que tem e até hoje essa palavra ainda está aqui, né, firme. Como ele mesmo disse, a minha palavra não passará, ou seja, o tempo passa, mas a palavra do Senhor não, porque ela é viva, contemporânea e em qualquer época que ela foi ensinada, pregada, né, que essa verdade foi proferida, né, ela sempre foi a verdade e sempre foi a palavra de Deus para todo o tempo, em qualquer época da história, né? Então hoje, colocando aquele óculos, porque a gente já não enxerga como antes, né? Sábado, o texto é João 8, versículos do 41 ao 47. Hoje são 7 versículos. O tema que ele deu para hoje: Jesus testifica de si mesmo como a verdade do Pai. Né? Eu gosto muito de associar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? 100% humano, 100% Deus, porque eu gosto muito de associar Jesus à voz de Deus, né? O primogênito da criação, porque tudo foi feito pela palavra de Deus, né? E a Bíblia diz, né, nós sabemos, né, que Deus dizia haja e acontecia. E tudo foi feito pela palavra, e a palavra diz que Jesus é o primogênito da criação. Então, antes de tudo ser criado, Jesus já era, né? E a Bíblia também fala que a voz de Deus vinha ter com Adão, né? E quando Adão, depois de ter pecado, escutou a voz de Deus chegando, né? Que ele se escondeu. Então, quando Deus também falou com Abraão, né? E enviou, né, a voz dele no anjo do Senhor, que nós sabemos que já era Jesus, né? Para falar com Abraão algumas vezes, uma delas ele até comeu com Abraão, né? Então a gente consegue entender, eu consigo entender que Jesus, né, já era, né? E ele só se materializou, ele só se humanizou, ele nasceu de um ventre de mulher, porque como a gente também já falou aqui, era necessário que a salvação também viesse pelo Filho do Homem, né? Por quê? Porque o pecado entrou pela desobediência do homem e a salvação viria pela obediência do homem. Então, Jesus precisava reconquistar, Jesus precisava vencer aquilo que o primeiro homem perdeu. E Jesus venceu honestamente e por isso ele venceu o pecado e a morte e através dele, porque só através dele Deus é inacessível para nós sem o Senhor Jesus Cristo. E eu gosto muito de associar Jesus Cristo como a voz de Deus. Existe tanta polêmica, né? Tanta discussão,
teológica sobre a trindade do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós só temos um Deus, ok? E eu gosto de, no meu entendimento, meus irmãos, eu não sou o Senhor da verdade, mas nós sabemos que assim que o Senhor começou a escrever o primeiro capítulo de Gênesis, ele disse, né? O Espírito pairava sobre a face das águas, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A voz de Deus vinha ter com Adão, né? Então, sabendo também que a grandeza e a glória de Deus é tão grande e que existem anjos, né, serafins, anjos que assistem diante do trono de Deus, que esses anjos são muito, muito, muito poderosos por estarem diante do fogo, né, daquele fogo consumidor que é Deus, que eles têm 3 pares de asas, né? 6 asas, com 2 eles cobrem o pé, 2 eles voam e outras 2 eles cobrem o rosto, porque eles não podem olhar diretamente para Deus. Então, pensando dessa forma, você imagina quando Deus vinha ter com Adão. Se os anjos que assistem diante do trono dele não podem olhar diretamente para Deus, né? Assim como Moisés também não pôde olhar diretamente para Deus, né? Moisés ouviu a voz, que eu creio ser Jesus, mas ele não pôde olhar diretamente, né? Se ele olhasse, ele morreria. Seríamos consumidos, né, diante de tanta glória e tanta grandeza. E aí eu imagino dessa forma que nem Adão poderia ver a face de Deus, mas essa voz já era o nosso Senhor Jesus Cristo, que vinha ter com ele como veio ter com vários outros homens na terra. Era a forma que Deus tinha para se achegar a nós e para vencer a morte e o pecado, que foi permitido com a entrada da desobediência do homem. Ele se fez homem, se fez carne, se fez barro, né? E venceu a morte. Então, eu entendo que o Espírito de Deus é sua presença, né? É a sua presença, é o seu poder, é a energia que nos move, né? Porque foi soprado o fôlego de vida em nós, e a Bíblia fala que se Deus retirasse o Espírito do homem, o homem cairia por terra, né? A Bíblia também fala, né, que o Espírito que Deus deu, esse Deus volta, né? A nossa alma é que vai ter 2 rumos diferentes, dependendo se nós somos obedientes ou desobedientes, né? Então, porque nós somos mais diretamente a nossa alma, né? Que é tudo que nós aprendemos, tudo que nós somos, todas as emoções, né? Porque quando Deus fez o homem, ele fez do barro o corpo, o recipiente, né? O vaso. E a energia, a força que fez isso tudo se movimentar, todas as células e todo o cérebro, toda a coisa, toda essa energia que nós sabemos que corre eletricidade dentro de nós, né? Uma energia inexplicável de funcionamento, né? E aí só a partir de então o homem passou a ser alma vivente, ou seja, o homem passou a ser alma vivente. Então a nossa vida, as nossas lembranças, as nossas emoções, o nosso entendimento, raciocínio, ele está na nossa alma. E eu acredito que é isso que vai passar a eternidade no céu ou no inferno, né? Obediência ou desobediência. Então, o Espírito é a presença de Deus e ela habita em nós assim que temos o novo nascimento em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a palavra, a voz de Deus, a verdade, o evangelho de salvação, né? E o nosso Deus é quem é o autor de tudo, de toda a vida e de toda a criação, ok? Então, vamos à leitura de hoje, sábado, João capítulo 8, versículos do 41 ao 47. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou.
porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Duras palavras de Jesus, né? Jesus é a verdade. E a verdade, ela nunca vai ser ruim. Mesmo que doa, ok? Não há uma outra forma de falar verdades, ok? Sem que elas doam, né? Aqui neste mundo. Por quê? Este mundo é uma mentira, né? Nós, muitas vezes, preferimos viver a mentira. As redes sociais, por exemplo, ninguém mostra o que não é. Ninguém mostra o que é realmente nas redes sociais. Ninguém posta uma foto horrorosa, né? As pessoas sempre tiram 3, 4, 5 fotos. Essa não ficou boa. Uns mais do que outros, né? Uns são mais vaidosos do que outros. Mas ninguém conta derrota, meu irmão. A gente nunca sabe realmente o que a pessoa vive, como ela está, porque as pessoas vivem uma mentira num mundo de mentira, né? É por isso que nascer de novo, né? E ser um adorador, ser um servo de Deus como Ele quer, em espírito e em verdade, porque nele só há verdade. Então, não é permitido que vivemos uma mentira ao lado de Deus. Então, por isso que precisamos ser sinceros, até porque Deus conhece o nosso coração. É bobagem. A gente pode até enganar os nossos irmãos, né? A gente pode até enganar os nossos próximos, nossos amigos, mas não é possível enganar a Deus. Deus não está preocupado com o que os seus amigos pensam de você. Deus está preocupado como você realmente está. É por isso que Ele quer e procura adoradores em espírito e em verdade. Pessoas que abandonem a mentira, né? Que abandonem a falsidade, né? Que abandonem esse jeito medíocre, né, mediano de se viver neste mundo, em que as pessoas vivem contando uma história, contando uma vantagem da qual elas não vivem e não participam. Então, meus irmãos, é difícil, não é fácil não, porque a gente esconde muito as coisas das pessoas, porque ninguém quer parecer derrotado, ninguém quer parecer que não tem, que não pode, né? Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, né? E precisamos ser verdadeiros. E não é só verdadeiros com relação a essa parte espiritual. Não precisamos ficar mentindo a parte espiritual, né? Dizer que somos espirituais, que somos, que temos dons e por aí vai, né? Como muitas pessoas o fazem. Mas nós precisamos ser verdadeiros em tudo, porque se você não é verdadeiro, você é mentiroso. Por isso que Jesus teve palavras e disse palavras tão duras para eles, porque eles os homens que estavam ali, eles estavam diante da verdade, eles estavam diante do próprio Deus, da onisciência do próprio Deus que sabe de todas as coisas, mas eles da boca para fora, né, eles externavam e falavam coisas para parecerem bons, para parecerem posicionados, né? Nós não somos qualquer um, não. Nós somos filhos de Deus, sim. Ou seja, porque eram religiosos, porque seguiam tradições, porque seguiam leis, né? E Jesus falava assim: não, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque vocês vivem uma mentira, né? É aquilo que eu já disse para vocês, que Jesus ele não veio inventar nada. Jesus veio apenas falar, explanar, revelar tudo que já tinha sido ensinado para eles.
Eles estavam com toda a verdade em pergaminhos, em estudos, em leis, né? Mas era tudo adaptado segundo a vontade deles. E Jesus, quando vem trazer a realidade para eles, né? Eles não quiseram, porque era diferente, mais difícil do que o que eles tinham já. Então, eles ficavam ali, né? Desculpa o termo, mas arrotando verdades, né? E a verdade estava diante deles e Jesus deixava bem claro para eles: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque eu sou a verdade de Deus aqui diante de vocês e vocês ainda continuam cheios de hipocrisia e de falsidade, querendo inverter aquilo que eu falo, né? Contra a verdade. Então, meus irmãos, assim, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a verdade nos libertará. A verdade nunca vai ser a pior decisão, por mais que ela doa, ok? Às vezes você tem algo na sua vida, né, um segredo na sua vida que você vem escondendo, né, de repente da pessoa mais próxima de você, e você pensa: Deus me livre ela saber disso, se ela souber disso, acabou, né, estou perdido. Mas eu digo para você que esse segredo, que esse problema que você tem, ele te leva para o inferno. Mas a verdade, ela te liberta. Às vezes você pensa: vou perder tanta coisa se eu revelar a verdade, ou se eu for verdadeiro nessa situação, né? Se eu parar de praticar esse erro, se eu deixar esse pecado de estimação, eu vou perder tanto. Vai perder o quê, meu irmão? Você vai perder aqui, nesse nível, nesse mundo. Mas esse nível, esse mundo é mentira, é morte, é pecado. Nós precisamos da verdade e viver em verdade para que nós sejamos libertos e possamos entrar no reino de Deus, viver o reino de Deus, sermos adoradores em espírito e em verdade. Nós precisamos que a nossa adoração, que é a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso louvor também, eles sejam aceitos por Deus. Mas se vivermos mentiras, se permitirmos um pouquinho de fermento na nossa vida, uma mosquinha só que seja na nossa vida, porque conhecemos a palavra, né? Uma mosquinha só estraga tudo, né? Ela põe a perder todo o unguento. Por exemplo, é te servido um prato de sopa maravilhoso, aquela sopa que você ama comer. E aí você, quando vai dar a primeira colherada, uma mosquinha cai e fica ali, se debatendo na sua sopa. Por que você não tira só aquela parte, onde está, tira só a mosca, juntamente com aquela parte que ela encostou, e come o resto? Ninguém faz isso, né? Por isso que o Senhor Jesus disse: uma mosquinha só põe tudo a perder, né? A gente vai jogar aquele prato fora e vai colocar um pratinho novo. Então, meus irmãos, a mesma coisa é a verdade em nossas vidas. Nós precisamos viver a verdade sem mentirinhas, né? Sem enganos, porque nós não estamos enganando a Deus. Nós podemos enganar as pessoas na nossa volta, mas se vivermos debaixo de uma mentira, por mais que a gente ache que ela é pequena, a gente não poderá ser liberto. Não adianta você: eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, e viver mentiras na sua vida, contar mentiras ou viver mentiras na sua vida. Isso não é possível, porque Deus não se agrada da iniquidade e não habita com o mal. O que é iniquidade, meu irmão? Iniquidade é a vida, a vivência no pecado. Aí você diz para mim: mas irmão, eu não peco tanto assim. Sou uma boa pessoa, né? Mas você pode ter coisas na sua vida que você vai vivendo sobre elas, né? E vai passando por cima daquilo, e você acha que aquilo não tem problema, né? Uma prática que você faz: mas isso é tão pequeno, né? E eu gosto tanto de fazer isso. Aí, não tem problema não. Deus é bom, Deus é misericordioso. Não, precisamos ter cuidado com isso, ok? Nós vivemos em sociedade, então nós devemos, né, à sociedade, que é o amor ao próximo,
a congregação que a gente congrega, o reino de Deus na terra, né? Os nossos irmãos, os nossos familiares. Deus não se agrada de que uma coisa prospere em detrimento de outra. Não é correto, né? Por isso, viver em verdade é algo tão exigido por Deus, porque Ele é verdade, nele não há mentira, ok? É por isso, né? Se lembra de Natanael, quando Jesus conheceu Natanael e ele disse: aqui está um verdadeiro israelita em que nele não há engano. Porque Natanael era esse tipo de pessoa. Natanael era o tipo de pessoa que ele não gostava de ser enganado, não gostava de enganar as pessoas, e ele era um homem correto, né? Era um homem de verdade, né? Ele queria saber, ele queria a prova, ele também não aceitava, né, que as coisas ficassem sem entendimento. Ele era um homem dessa forma. Então Jesus chamou, né, a atenção para isso em Natanael e já servia de exemplo para nós, né, meu irmão? Que a gente não pode ficar enganando ninguém, porque a Deus a gente não vai enganar. Lembre-se, Deus não se deixa ser zombado, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, ok? Então a gente tem que parar de se enganar, a gente tem que ser verdadeiro conosco, com os nossos próximos, porque com Deus não tem como enganar a Deus. Precisamos ser verdadeiros. E a verdade que liberta é essa, a verdade da salvação, a verdade de Jesus, que Ele é a palavra, sempre foi a palavra, e só através dele, só através da sua palavra, só através da vida nova nele, nós poderemos chegar à vida que é o nosso Deus, ok? Mas nós não podemos viver a verdade de Cristo, nós não podemos viver Cristo sendo falsos com outras coisas, ok? É verdade numa totalidade, ok? Porque é muito melhor, por mais que doa, viver em verdade, né? Do que viver em mentira, colocando panos quentes sobre uma situação que lá na frente ela vai te ser cobrada, ok? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele não media as palavras, porque é impossível você falar uma verdade, principalmente a verdade do Evangelho, a verdade da libertação, sem que isso machuque, sem que isso mude, né? Sem que isso cause um transtorno. Por quê? Nós somos pecadores, né? É como acender uma luz numa casa ou num quarto bagunçado. Você até então não tem noção da sujeira, mas o Evangelho ele vem e acende uma luz nessa bagunça e você vê realmente o estado em que as coisas estão. E não tem como amenizar esse tipo de coisa. É por isso que Jesus era bem direto. Vocês são filha do diabo, né? Vocês não conhecem a Deus, vocês não estão me conhecendo por isso. Então as pessoas se revoltavam com isso, né? Porque o ego das pessoas falava: quem é ele para falar isso? Eu sou fulano, sou ciclano. Quem é ele para falar isso? Ele não é filho do carpinteiro? Aí começava todos os insultos, né? Tentando rebaixar Jesus e se projetar, né? Porque eles tinham posição. Agora, quem era esse? Né? Por mais que ele conheça, por mais que ele tenha estudado, ele não é filho do carpinteiro, a gente não sabe que ele veio de Nazaré, e Nazaré era um lugar, né, vamos dizer assim, um subúrbio, né? Um lugar onde não tinha evolução, não tinha muitas coisas, né? As pessoas que moravam lá eram de baixa renda, vamos dizer assim. Então, eles pensavam: não, ele não pode falar assim com a gente, não. Ele não pode dizer que é filho de Deus e falar assim com a gente, não. A gente está aqui há anos e anos, doutores da lei, né? Pessoas, sacerdotes e escribas e tudo mais, né? Nós temos posição. Ele está pensando que ele é o quê? Em nos rebaixar dessa forma. E assim, tanto o fizeram, né? Acreditando mais na mentira em que viviam, vivendo o seu próprio ego e, né, crucificaram Jesus naquela cruz. Mas Jesus é a verdade que liberta. Não há outra verdade, não há outro caminho. Se não o obedecermos, não seremos seus discípulos e não herdaremos a vida eterna. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, mesmo que dura, ela é a verdade. Deus abençoe o seu sábado. Esperamos você amanhã no domingo, em nome de Jesus.
A paz do Senhor.